de hoje a gente vai começar a falar sobre os números racionais, certo? Então, assim, primeiro, como é a forma de um número racional? O número racional, ele é um número que surge da divisão de um número inteiro por outro número inteiro, desde que o denominador seja diferente de zero, certo? Então, é assim que surge um número racional. Então, mais ou menos, o que a gente tem que saber a respeito dos números racionais? Ele surge de uma fração, mas eu tenho que lembrar que a fração nada mais é que uma divisão, né? Então, se eu dividir esses números, eu vou encontrar um número decimal. Ou seja, eu vou supor aqui, 2/3 é igual a 2 divididos por 3, né? 2 divididos por 3 é igual a 0,66 e continua, certo? É aproximadamente. Então, um número decimal, certo? Ele envolve a fração, envolve número racional, envolve a fração, envolve os números racionais e eu tenho que saber operar se o número estiver na forma de fração e se o número estiver na forma de número decimal. Então, a gente estuda dentro dos números racionais as operações envolvendo os números racionais. Ou seja, como que eu somo, subtraio, multiplico e divido os números racionais. Então, eu tenho que saber como eu somo, subtraio, multiplico e divido uma fração que a gente já viu no vídeo anterior. Então, eu não vou falar disso, certo? Porque já está explicadinho no vídeo anterior. Então, a gente já viu como soma, subtrai, multiplica e divide uma fração. Mas a gente tem que lembrar como é que a gente faz essas mesmas operações com números decimais. Por quê? Porque os números racionais, eles podem aparecer tanto na forma de fração quanto na forma decimal, certo? Então, operações envolvendo os números racionais. Então, soma e subtração. Eu preciso saber somar e subtrair fração e números decimais. Então, assim, frações a gente já viu como soma e subtrai. Ou você faz pelo método da borboletinha ou pelo MMC. Mas como que a gente soma e subtrai números decimais? Então, sempre quando eu estiver explicando o vídeo, tenham em mãos o material de apoio, que daí vocês estão tentando ver os exemplos para complementar a explicação. Então, vamos supor que eu tenha 12,36 menos 3,967. Vou colocar um 67 para ficar mais fácil. Então, eu quero saber como que faz para fazer essa continha. Eu tenho que armar ela, né? Então, o primeiro passo é armar 12,36 menos 3,167. O segundo passo se for preciso, eu tenho que preencher com zero as casas que faltam para que eles tenham a mesma quantidade de números depois da vírgula, certo? Então, assim, como aqui tinham 2 números depois da vírgula e aqui 3, eu usei um zero para eles ficarem com 3 casas depois da vírgula cada número. Agora é só eu fazer a continha normal, mantendo a vírgula no lugar onde ela está, certo? Na hora de montar, armar a continha também, deixa a vírgula embaixo de vírgula. Não vai deixar um número com vírgula aqui e o outro lá, porque senão você vai errar, certo? Agora que já está no padrão certo, que é vírgula embaixo de vírgula, completei os espaços vazios com zero, o que é que eu vou fazer?
fazer a continha de subtração que a gente já está bem acostumado a fazer. Então, 0 menos 7 tem como fazer? Não, eu tenho que emprestar esse 6, que vai ficar com 5, e aqui que vai ficar com 10, né? Então, 10 menos 7 vai ficar 3. 5 menos 6 também não tem como, eu tenho que emprestar do 2 e pra cá vem 1. 15 menos 6 vai ficar 9. 2 menos 1, 1. A vírgula continua ali. 2 menos 3 não tem como. Ficou o mesmo, 12 menos 3, 9. Então, o resultado dessa continha é igual a 9,193, certo? Então, independente de ser soma ou subtração, a gente sempre vai seguir esse mesmo passo a passo, certo? Tem que tomar cuidado na hora de armar a continha, certo? Ela tem que ficar vírgula embaixo de vírgula. Eu tenho que ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Se ficou espaço fácil, completa, certo? Porque daí a chance de você errar é muito menor. E daí toma cuidado na hora de somar ou subtrair os números. Essa parte é extremamente simples, certo? Agora vamos ver como que a gente faz para multiplicar números decimais. Então, vou apagar aqui. Então, aqui, multiplicando números decimais. Então, como que eu vou fazer? Vamos supor que eu quero saber quanto que é 3,12 que multiplica 1,3. Como que eu vou fazer? Se você está com um material de apoio, você vai ver o quê? Você vai ver que tem o passo a passo, tem a explicação. Então, se fiquei perdido, lê o material de apoio, vê se realmente tem essa dúvida. Se o material de apoio não vai dar conta de ajudar vocês, tá? Então, qual é o passo a passo aqui? Primeiro, eu tenho que deixar os dois números com a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Aqui tem 2, aqui tem 1. Então, eu tenho que, para deixar com a mesma quantidade, eu tenho que acrescentar um 0 aqui. Agora, tenho 2 e 2. Depois, o que eu faço? Eu apago essa vírgula aqui. Como não tem nenhum 0 na frente da vírgula, ou seja, na frente do primeiro número significativo, é só eu fazer isso, certo? Eu venho pra cá e escrevo os números da maneira normal, sem a vírgula, certo? Agora, o que eu faço? Eu multiplico esses números. 0 vezes qualquer coisa é 0. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 3, 9. Uma vez 312 é o próprio 312, certo? Agora, eu somo. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 4. A questão é que tinha uma vírgula lá no começo e ela vai ter que aparecer aqui no final. A questão é onde. Daí você tem que ter contato quantas casas depois da vírgula que você tinha. Então, eu tinha 1, 2, 3, 4, certo? 4 casas no total depois da vírgula. Então, a minha vírgula vai andar de trás para frente 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4. Ela vai parar aqui, ó. Peguem uma calculadora e confiram. Mas essa multiplicação aqui de 3,12 vezes 1,30 vai ser esse resultado que vocês vão encontrar, né? Provavelmente até aqui.
Porque zeros, depois da vírgula, a gente não conta esses últimos... Posso escrever vários zeros aqui, ó, mas eles não têm significado, né? Por isso que eu posso completar esses números com zero. Então, para multiplicar número decimal, eu tenho que seguir esse passo a passo, certo? Lê lá no material, tá bem explicadinho esse passo a passo. Tem explicado no exemplo também. E agora a gente vai ver como que a gente faz divisão de número decimal. Então, divisão de número decimal. Então, como que eu vou fazer para saber quanto que é? 12,3 divididos por 3,42. Eu quero saber quanto que é isso. Então, se você olhar lá o material de apoio, também vai ter o passo a passo, porque a gente tem que seguir um processo, certo? E qual é esse processo? A gente também tem que deixar a mesma quantidade de casas depois da vírgula, certo? Então aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então eu tenho que completar para os dois números ficarem com 2 casas depois da vírgula. O que é que eu faço daí? Eu primeiro fecho antes, apago a vírgula, certo? Então apaguei a vírgula e vejo, ficou algum zero solto aqui? Não, não ficou, né? Então é só eu fazer essa divisão aqui normal. Esse aqui é bem simples, certo? Eu deixo a mesma quantidade de casas decimais, apago a vírgula, se tiver zero sobrando aqui na frente eu apago e faço essa divisão normal. Então eu teria que dividir 1.230 por 342. Então assim, façam com a calculadora essa divisão e vocês vão encontrar certinho a resposta com a vírgula já presente aqui, certo? Por quê? Porque é um modelo, quando você segue esse passo a passo, apaga a vírgula, a resposta já vai sair direto com a vírgula. Diferente lá da multiplicação, certo? Que a gente tem que se preocupar onde é que eu vou colocar a vírgula. Agora, então só relembrando, a gente tem que saber desse vídeo, é importante a gente saber como a gente soma, subtrai, multiplica e divide números com vírgula e números na forma de fração. Só que como eu já fiz o primeiro vídeo, simplificando, mostrando como a gente opera as frações, eu não vou falar delas nesse vídeo de novo. Então eu só simplifiquei os números decimais, certo? Eu falei para vocês fazerem na calculadora, mas é melhor a gente fazer juntos esse exemplo só para finalizar o vídeo. Então assim, 342 vezes 1, 342. 342 vezes 2 vai ser 684. Daí vezes 3 vai ser igual. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 9 vai estar isso aqui, 1026. Daí 342 vezes 4 vai ser igual a 8. 16, 12, 1368. E a gente para por aqui, né? Por quê? Porque eu vou conseguir dividir 1230 por 42 3 vezes inteiras, certo? Então vem pra cá menos 1026. Então aqui empresto, tudo fica 2, aqui vem 1. 10 menos 6, 4. 2 menos 2, 0. 2 menos 1, 2. 1 menos 1, 0. Então o que é que eu faço aqui?
204 não dá para dividir 342, eu acrescento um zero aqui e coloco uma vírgula aqui, certo? Então, 2040, eu tenho que continuar com esse processo aqui pra gente encontrar. Então, nessas continhas assim, mexer com número decimal é meio chato, números muito grandes é meio chato mesmo, é meio trabalhoso. E pra gente não é importante a gente ficar lidando com essas complicações, a gente tem que saber o processo, como é que eu faço para resolver. Se eu sei como faz para resolver, com mais ou menos trabalho, eu vou checar na resposta, certo? Mas se eu não sei nem por onde começa, não adianta eu ter uma calculadora, né? Então a gente tem que ficar bem claro pra gente o que é importante. Então a gente para por aqui. Então, 2040 vai estar exatamente por 5. Então vem aqui 5, vem pra cá menos 1710. Então aqui vai ficar 0 menos 0, 0, 4 menos 1, 3, aqui fica 1, aqui eu empresto, 10 menos 7, 3, 1 menos 1, 0, certo? E eu continuaria esse processo, ou seja, ia demorar um pouquinho para chegar no fim dessa continha. Mas tem que ficar claro o processo e ficar claro que viu que aqui a gente obrigatoriamente já encontrou a resposta com a vírgula. Então eu tenho que seguir o passo a passo e a resposta já vai sair direto. Então, na atividade de vocês vão ver lá que tem umas continhas. Eu dividi essa parte, ainda bem que eu lembrei. Então, eu dividi essa parte de operações de números racionais em duas atividades. A primeira atividade é só soma e subtração. Então, vamos ter ali soma e subtração, tanto de número decimal quanto de fração, certo? Então, a gente tem que relembrar toda essa parte. Na outra atividade, vão ter multiplicação e divisão, tanto de número decimal quanto de fração. Então, assim, é um pouquinho chata essa parte, ela é mesmo, né? Meio maçante, mas a gente fazer o quê? Tem que fazer. Então, tentem fazer. Primeiro, leiam o material de apoio. Vejam bem os exemplos, a explicação que contém no material de apoio. Feche o vídeo. E se você tentou fazer a atividade e ainda assim não entendi, fiquei com dúvida, me manda mensagem, não tem problema nenhum, que a gente sempre vai estar vendo como que a gente vai poder estar trabalhando com vocês. E assim, só mais um comentário. Que fique bem claro qual é a nossa finalidade, certo? Então assim, o que a gente precisa saber nesse momento? Se eu estou lidando, vocês viram que tanto para fração quanto para número decimal, tem várias regrinhas que se eu não lembro não sai de jeito nenhum, ou sai errado, que não é nada bom, né? Então a gente tem que lembrar do processo, certo? Então, tá, eu tenho uma divisão com número decimal, qual é o passo a passo? Eu tenho uma multiplicação com número decimal, qual é o passo a passo? O que eu faço para encontrar a multiplicação de uma fração? Qual é o passo a passo para eu encontrar o resultado da divisão de uma fração? É isso que realmente importa, certo? Se você pega e encontrou, checou, porque assim, na hora de entregar a atividade não adianta colocar a sua resposta que eu não vou aceitar, né? Eu preciso ver que você entendeu como faz. Mas se você conseguiu armar, encontrar aqui do 12,3 divididos por 3,42, seguindo passo a passo, eu encontrei essa divisão aqui, certo? Então, se você colocar pra mim que
1.230 divididos por 342 é igual a só pegar a calculadora e calcular esse resultado? Para mim está ótimo, certo? Eu preciso entender que você entendeu, eu preciso ver que você entendeu o processo para aqui, certo? Então tá aqui, a calculadora vai ajudar, porque assim, essa parte aqui, ó, a gente viu que tem um certo trabalhinho fazendo manualmente, e eu nem parei, né? Eu parei, eu nem continuei, porque ia estar uma conta muito grande, nem sei se ia ter fim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para entender o que é que se espera da gente naquele momento. E neste momento, o que eu acho? Eu acho que vocês já aprenderam a dividir, vocês já aprenderam a multiplicar. Então eu preciso saber que vocês entenderam o processo, preciso saber que vocês entenderam o passo a passo, certo? Na hora de formular a continha que você tem que fazer. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E se tiverem dúvidas, mandem mensagem, certo? E é isso, muito obrigada.